de volta com o programa Odivan, hoje direto aqui do Museu Paranaense, para falar dos mistérios e também dos benefícios da regressão com o psicoterapeuta complementar Luiz Xavier. Luiz, está gostando deste passeio pelo museu? Perfeito, não tem um ambiente melhor para isso, né? É um lugar que traz bastante memória, né mesmo? Né? Muitas memórias. E no caso de uma regressão, quanto mais inserido no contexto você tiver, melhor. Você acha que se Com fosse certeza. fazer uma regressão aqui seria... Na hora. Na hora. Na hora. Como que faz? Então, tem um lugar específico? Vocês escolhem um lugar para fazer isso ou é... Onde que acontece a regressão? Na verdade, na hipnose, na regressão terapêutica, sempre no consultório, num divã, numa maca, numa poltrona. Lugar bem Isso, tranquilo. bem tranquilo, que na verdade o terapeuta vai induzindo o relaxamento profundo do cliente até que ele atinja um nível de consciência de hipnose propício para a regressão da memória. E aí volta no tempo como este grande relógio aqui, né? Exatamente. Será quem foi o dono, né, deste grande relógio? Fica a pergunta, será que ao a gente ver algum objeto antigo, a gente também pode ter memórias Pode ter memórias relembrar do coisas passado, do passado? tanto positivas quanto negativas. Nossa. Pode ser que no momento da sua vida, quando você tem 30 anos, você disparou um gatilho no teu inconsciente que relembrou de uma situação, de uma outra vida, que você ativa uma fobia naquele instante. Certo. E isso é porque uma causa lá atrás aconteceu na mesma idade praticamente. E no meio de tantos objetos históricos, é impossível a gente até não se emocionar, não se encantar com tanta história. E eu quero saber mais da tua história, quando você começou a regressão. Mas antes que você responda, vamos até uma outra sala aqui do museu que é bem interessante. Acompanhe com a gente. Xavier, é esta sala aqui, ó. Ela é muito interessante porque ela conta a história de um viajante, né, que adotou o Paraná como seu estado, sua casa e fotografou e registrou muito as nossas heranças. Agora eu quero saber mais a tua história, né? Quando você começou a se dedicar à regressão, como é que isso começou na tua vida? Eu posso dizer para você que foi desde que eu nasci, porque já nos 5 anos de idade, até os 5, eu começava a ter regressões espontâneas, sonhos repetitivos, lugares que eu conhecia sem saber, sem ter visitado. E eu comecei a estudar isso clinicamente, profissionalmente, há pouco tempo, uns 6, 7 anos. Comecei a atender profissionalmente nisso porque eu me interessei muito em ajudar as pessoas a recuperar essas memórias do passado e de outras vidas para ajudar nos problemas do cotidiano, do dia a dia. Parece tudo isso, você falando, parece um filme antigo, né? E a gente vai sentar aqui até bem pertinho dessa máquina aqui, que é um projetor antigo de cinema que tem aqui no Museu Paranaense. Aliás, uma peça muito interessante. E é possível mesmo, Xavier, a pessoa ter essa regressão espontânea? É mais natural do que se pensa. Normalmente, crianças até os 5 anos têm normalmente regressão espontânea. É muito fácil conseguir isso. Como que os pais identificam? Não tem como? Normalmente não identificam. Acham que é alguma coisa fora do normal, acabam não conversando sobre isso, né? Então acabam mascarando o assunto e a criança com o tempo depois vai deixando de ter isso. Algumas raras pessoas continuam, né? Você só se deu conta que tinha depois de muito tempo? Mais tarde, né? Algumas continuaram, sonhos repetitivos, muito tempo continuaram, né? Eu comecei a estudar justamente por isso, né? Para poder primeiro entender o que está acontecendo comigo. Depois, para poder ajudar as pessoas, olha, explicar o que acontece. São sinais do nosso inconsciente? São sinais lá do profundo inconsciente. Olha que interessante. Você tem algum caso curioso para contar para a gente que já apareceu no teu consultório? Claro, sem citar nomes, Claro. mas o que aconteceu de mais curioso? Caso muito interessante. Uma funcionária de uma empresa, alta executiva de uma empresa aqui do Paraná, ela tinha um problema assim que na verdade não podia viajar de carona. Enjoava, vomitava, só conseguia viajar tomando Dramin, Dramivit, isso para ir realmente desmaiada no carro. Só que como que ela chegava numa reunião de 500 quilômetros de carro, não dirigindo, porque na verdade a diretoria dirigia, chegava na reunião completamente fora de si e em algumas empresas chegou a ser demitida por isso. Então não teve solução, procurou vários profissionais, não conseguia descobrir o porquê disso. Voltamos uma regressão, até a infância dela, não localizamos nada. E a gente começou a pensar, não, então eu vou mais atrás disso, vou localizar lá atrás. Buscamos uma vida passada em que ela era um lenhador canadense, ela se viu perfeitamente como um lenhador canadense, vestido aquelas camisas xadrez vermelhas, assim. E ele estava lenhando, estava cortando uma árvore que caiu um galho em cima exatamente dessa parte dela. E ela sentiu tudo aquilo naquele momento, ela reviveu o momento intensamente, se emocionou, acabou até sentindo um pouco de dor, mas é tudo
da cabeça, né? Na verdade, a dor não existe ali, é só a imaginação. Então, ela sentindo isso, revivendo o fato, nós dissociamos ela para não sofrer tanto ali, e ela conseguiu ressignificar a situação e percebeu, trazendo para o consciente que veio lá de trás e que hoje ela não precisava mais. O que aconteceu? Depois disso, nós trabalhamos novamente, ela voltou, ela disse que melhorou um pouco na viagem, mas ainda continuava com alguns sintomas, mas eram diferentes. Voltamos em mais uma situação de uma outra vida que também tinha alguma coisa bem parecida, que ela estava grávida, nesse caso era uma mulher no passado, grávida, e sofreu um acidente também, perdeu o bebê e ficou também com toda essa região abdominal. Então foram 3 vidas que precisamos localizar o núcleo traumático para conseguir trabalhar e eliminar completamente a causa daquele enjoo. Ela conseguiu. Ela mandou um e-mail para mim na semana passada, dizendo que ela fez uma viagem de carona 350 quilômetros sem sintoma nenhum, agradecendo muito tudo isso, né? Maravilhado com o que aconteceu com o resultado. Né? Quantas sessões são necessárias? Não tem como prever. Na verdade, pode ser que em uma sessão nós consigamos atingir o núcleo traumático, daí já resolve todos os outros, né? É como casca de cebola. Vai tirando uma casca, tem outra. Meio tem outra. Mas se eu conseguir lá no meio, já na primeira, ótimo, a cebola explode. Enquanto isso, vamos descobrindo até acontecer. Olha, nesse caso, foram 3 sessões para esse problema dela. Né? Para esse problema dela. Agora, além do número de sessões, também é preciso ter todo um acompanhamento depois de uma conversa. Como que é esse pós-regressão? Porque a pessoa volta com aqueles traumas, ela está sofrendo, ela resgata aquela dor. Como que funciona essa parte de acalma, que você acalma a pessoa, Então, ou como que você conversa com ela? 2 pilares trabalham realmente na parte terapêutica da TVP, a terapia de vidas passadas. O insight, quer dizer, eu voltei numa vida passada e tive um insight de é por isso né, que eu não gosto daquilo, é por isso que eu tenho medo de alguma coisa. Ou a catarse, que a catarse você vai ter uma liberação emocional, psíquica de algumas questões que estão lá dentro de você, armazenadas e não processadas. Então, nessa catarse, a pessoa vai se emocionar, pode chorar, pode rir, pode o que for. Mas naquele momento está sendo feita a cura do processo. Olha que interessante. Quanto maior a pessoa conseguir entrar no processo, quanto mais ela entrar realmente na regressão, é que maior é o resultado. E quanto tempo dura em média? 1 hora. Eu não passo muito disso, tá? Na verdade, pode durar muito tempo. Tem terapeutas que fazem 3, 4 horas, eu acho muita coisa. Fica muito cansativo para o terapeuta e também para o cliente, né? Mas 1 hora está ótimo. Bom, e para demonstrar de fato, então, como funciona um procedimento desses de regressão, eu já conversei com o Xavier anteriormente, a gente já combinou para que eu passe por esse procedimento. Quais serão as minhas lembranças? O que será que eu vou descobrir a meu respeito? Então, daqui a pouquinho você já confere isso. Mas antes, a gente vai assistir o trailer de um filme super interessante aí que parece que ainda está no cinema até, e logo logo já estará aí nas locadoras, com o Tom Hanks, A Viagem. Você confere isso agora. Bem interessante, vale a pena ver. Lives and our choices, each encounter. Louisa Ray, Spyglass Magazine. Right. Suggests a new potential direction. That's it. The music from my dream. I call it the Cloud Atlas Sextet. At home. Movements I wrote imagining us meeting again and again in different lives, in different ages. What are you doing in here? Our lives are not our own. We are bound to others, past and present. And by each crime and every kindness, we birth our future. I believe there is another world waiting for us, Sixsmith. A better world. And I'll be waiting for you there. Então, Lana, peço para você fechar os olhos
e fazer 5 a 7 respirações profundas, inspirando e soltando todo o corpo. Isso. Quanto mais você caminha, mais perto daquela vida você está. Tem uma montanha, uma colina assim, Ok. com muita árvore, muito verde. Ok. Numa regressão, é muito importante reviver os momentos da morte. Alguns traumas podem estar relacionados ao momento da morte em vidas passadas. Tocar na sua testa e você vai para o exato momento da sua morte, alguns segundos antes. Perceba todas as sensações, os detalhes. Você está no momento da sua morte. Qual a sensação que te dá? Acabou. Eu vou descansar. Qual foi a sensação? Nossa. Então mesmo A uma... única coisa que eu fiquei impressionada, que eu não consegui reconhecer essas pessoas que estavam na minha volta. Uhum. E quem é, tipo, quem era essa pessoa que eu estava esperando, assim, chegar. Parece que essa pessoa, se ela chegasse, ela ia me tirar dali. Entendi. Então eu acredito que eu nunca consegui sair dali e eu devo ter morrido frustrada. É o que pareceu, né? É o que pareceu. Então o que acontece? Como o relaxamento é muito leve, o transe é leve, leve, médio, né? Então tudo que vem, o consciente ele começa a boicotar. Fica aquela vozinha assim, não, isso aí você viu na novela, isso aí você viu naquele filme semana passada. Então não, o importante é não questionar. Só as pessoas questionam. Então eu sempre falo, não questiona, deixa vir. Deixa que eu depois questiono, que é o meu papel. Eu vou estar conduzindo. Será que isso é fantasia ou será que não? E já tiveram casos de histórias curiosas, engraçadas? Várias histórias, inclusive pessoas que... uma história muito interessante, que a gente quase conseguiu comprovar, foi uma regressão também para uma vida feliz, como a gente fez hoje, em que a pessoa se viu numa ilha, na Ásia, assim, né? Um povo todo, mas falando espanhol. E eu não lembro agora, é Puerto Rivas, o nome da cidade, que falou... Ela lembrou tudo isso, só que foi impressionante. É Filipinas. Só que ela não falou Filipinas, ela falou Puerto Rivas. Então, eu não tinha a mínima ideia de Puerto Rivas, e ela também não. Né? E depois de tudo isso, ele descreveu a padroeira da cidade, descreveu as cores, como é que é, tinha uma cachoeira desaguando perto do mar, toda essa cena. Por curiosidade, nós fomos pesquisar depois no Google, né? E no Google apareceu que Puerto Rivas é uma cidade das Filipinas, onde se fala espanhol. Na verdade, são 2 países do mundo apenas asiáticos que falam a língua espanhola. Então, por isso que no começo a gente achava que era México, não. Ela viu exatamente no Google Earth a imagem daquela parte do rio que desaguava, tinha uma cachoeira. A padroeira da cidade era a mesma, Santa Rita de Cássia. Dá para pesquisar lá no Google, lá, quem quiser. De Manilha. Bem interessante isso, né? Então, digamos assim, dá para comprovar ou não? Não sei, na verdade tem vários fatos que podem levar isso, né? E outras pessoas que já deram muita risada, né, durante o procedimento. Muita risada, inclusive pra gente até é complicado, né? Porque as pessoas se matam de rir às vezes com algumas coisas, tem cenas hilárias que vêm, né? Tem uma pessoa que se viu como mendigo e eu perguntava, ok, mas como você se sente, assim, o que você gostaria de fazer nessa vida? Nada, não fazer nada. Eu gosto de fazer nada. E começava a rir, a própria pessoa ria do que falava, porque como veio no inconsciente, eu pensava, mas por que eu estou falando isso, né? Mas se linkava numa vida atual que ela estava num período de procrastinação, que não estava empurrando tudo com a barriga, não ia e tal. Então também a TVP, a terapia de vidas passadas, também ajuda na procrastinação. Bom, agora eu quero saber então para a galera que está em casa, está a fim de fazer uma regressão, tem algum problema, uma frustração ou até mesmo um bloqueio, um trauma, e gostaria de saber de onde vem isso tudo. Então, a regressão, como é que ela pode ser feita, como é que as pessoas entram em contato, tem o site? Claro, para entrar em contato você pode acessar o site, que é www.institutoarmstrong.com.br ou ligar direto no número 41
3022 4814. Agenda uma consulta de avaliação. Nessa consulta, nós não fazemos regressão na primeira, então eu receito um floral, nós vamos conversando, eu vou conhecer bastante a pessoa nessa primeira consulta e ver qual que é o foco, o que ela quer. Bom, e se você tiver mais dúvidas ou sugestões para enviar aqui para o programa, então tá aí o nosso site e também o nosso e-mail, odvan@otv.tv.br, ok? Aguardo seu contato. Obrigada. Valeu, José. Obrigada. Tá. Será que abrir a cortina do passado pode trazer à tona traumas e fobias que temos atualmente? Será que tudo isso ajuda a entender o que temos e eu esqueci o texto? Pode ser? Tá. Será que abrir a cortina do passado... Vê um clarão por trás, não me assustem. Erros de gravação. Aí vem uma luz atrás de mim, assim. Será que a gente vê a loira do banheiro se a gente olha ali naquele espelho também? É melhor não olhar, né? Eu também acho. Beleza? Here we go.